Opa, tudo bem? Eu sou o Robson, sou professor de Física das turmas ITA do Poliedro de São José dos Campos e de São Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado da questão 2. Vamos resolver ela aqui? A questão 2 diz o seguinte: dois blocos empilhados de massas mzão e mzinho são simultaneamente abandonados de uma distância hzão, acima de um tanque com água de densidade ρ. O bloco M possui altura hzinho e área de seção S, e a gravidade no local vale G. Admitindo que a água se comporte como um fluido ideal, assinale o maior valor de H, tal que o bloco Mzinho não entre em contato com a água. Vamos olhar então globalmente para o que está acontecendo aqui. Eu vou abandonar o meu conjunto de dois blocos de uma certa altura H, e esse conjunto vai entrar em queda livre, de modo que quando o bloco de baixo tocar a água, o conjunto vai ter uma certa velocidade. Dependendo do quão rápida for essa velocidade, o nosso conjunto ele vai afundar mais dentro da água ou vai afundar menos, antes de ter a sua velocidade zerada e ser ejetado, propelido para cima. A questão aqui é, a gente tem que garantir que essa profundidade até onde a parte de baixo, do bloco de baixo chega, ela não é suficiente para cobrir toda a altura do bloco de baixo. Ou seja, ela não é suficiente para que a água toque o bloco de cima, que é o que a gente está querendo evitar. Então vamos começar calculando qual é essa velocidade. Então aqui, velocidade do conjunto ao tocar o líquido. Você pode descobrir essa velocidade fazendo uma conservação de energia, mas como é uma queda livre, eu vou usar Torricelli. Por Torricelli, a velocidade final ao quadrado vai ser a velocidade inicial ao quadrado, que é zero, porque eles partem do repouso, mais 2g vezes a distância vertical, que é o nosso hzão. Isolando v aqui, sem muito mistério, o nosso v ao quadrado vai ser 2g hzão. E a gente pode deixar desse jeito. Imagina agora que o nosso conjunto já tocou a água, começou a entrar em contato com a água. Esse conjunto tem uma certa energia cinética. Só que a partir desse momento, o conjunto vai sofrer trabalho vindo de duas forças. Primeira força, o empuxo, que vai fazer um trabalho negativo, no sentido de tentar parar o corpo, e o peso. O peso, ele na verdade está ajudando o corpo a afundar. Então o peso vai fazer um trabalho positivo. A soma do trabalho do empuxo com o trabalho do peso tem que dar negativo, para ter alguma chance do nosso conjunto parar. Significa que nós precisamos calcular esses trabalhos, para depois contrastar com a energia cinética associada a essa velocidade aqui. O desafio maior é o trabalho do empuxo. Vamos começar modelando o empuxo. Imagina que o bloco de baixo, o bloco mzão, ele está numa situação genérica, onde a face inferior dele já entrou um certo tanto na água. Se eu coloco um eixo y começando nessa linha pontilhada, que é o nível da água, apontando para baixo, é como se a face inferior tivesse uma coordenada igual a y. Qual será que eu empuxo nesse caso? Bem, o empuxo sobre esse bloco vai ser a densidade ρ do líquido, que multiplica o volume submerso do corpo, que multiplica a gravidade. E a gente pode escrever o volume submerso assim: empuxo sendo igual a ρ, que multiplica. A área de seção é S, e esse comprimento aqui vai ser Y. Então, S vezes Y, multiplicado pela gravidade. Separando a nossa coordenada Y, o nosso empuxo, de maneira genérica, pode ser escrito como ρSg, que multiplica o nosso y. Lógico, esse empuxo vai ser uma força para cima. O nosso empuxo, como era de se esperar, ele não é constante. Ele varia à medida que o bloco vai afundando cada vez mais na água. O nosso desafio agora é calcular o trabalho dessa força variável, dessa força que varia linearmente com uma distância y. Tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é a gente usando uma integral com a definição de trabalho. A segunda forma é a gente se aproveitando de que a variação é linear. Nesses casos, a gente pode fazer um gráfico força por distância.
E a área desse gráfico, fácil de calcular, vai estar relacionada ao trabalho. Eu vou optar por esse segundo jeito. Então, vamos ver aqui. Trabalho do empuxo. Vamos fazer um gráfico força vezes distância, que nesse caso aqui vai ser um gráfico empuxo versus coordenada y. Então, o nosso eixo das abscissas vai ser a coordenada y e o nosso eixo das ordenadas vai ser o módulo do empuxo. Repara que para y igual a zero, o empuxo é nulo, o que a gente já espera. Então, o nosso gráfico ele é uma reta passando pela origem. Teoricamente, esse gráfico poderia continuar. Vamos pegar a nossa situação limite. A gente quer que o bloco de cima não entre em contato com a água. Então, na situação limite, na última situação que satisfaz o enunciado, o nosso conjunto é freado exatamente no instante em que esse bloco ficou totalmente submerso. Ou seja, exatamente no instante em que a coordenada y se igualou à altura do bloco. Então, esse nosso gráfico só vai avançar até o ponto em que y é igual a Hzinho. O empuxo correspondente ele vai ser o que a gente obtém, trocando y por Hzinho. Então, ρ, S, G, Hzinho, aqui no canto. A área sob essa reta, a área entre essa reta e o eixo x, vai ser numericamente igual ao módulo do trabalho feito pelo empuxo. O caminho do gráfico é particularmente bom quando a variação é linear, porque ou você vai ter uma área de triângulo ou você vai ter uma área de trapézio, que a gente consegue calcular com matemática de ensino médio. Então, a área desse triângulo aqui é simplesmente base vezes altura dividido por 2. Então, o trabalho do empuxo, se você fizer a conta aqui, vai ser ρ, S, G, H² dividido por 2. Agora, esse é o trabalho em módulo. O empuxo é uma força que se opõe ao deslocamento. Então, sendo mais exato, o trabalho do empuxo é menos isso aqui. E a área corresponde ao módulo. Agora que a gente conhece o trabalho do empuxo, ficou muito mais tranquilo, porque a gente pode partir para finalizar o problema. Vamos olhar agora para o trabalho total feito sobre o conjunto a partir do momento que eles tocam a água. Então, trabalho total. O trabalho total ele vai ser a soma dos trabalhos de todas as forças que estão atuando. Só que nós temos duas forças atuando, o empuxo e o peso. Mas atenção, é o peso do conjunto. Primeiro trabalho vai ser o trabalho do empuxo. Então, menos ρ, S, G, H² dividido por 2. O segundo trabalho é o trabalho do peso. Ao longo de que distância? No pior caso, ao longo da distância H, supondo que a gente está na situação limite. Então, mais a massa do conjunto, Mzão mais Mzinho, vezes a gravidade, vezes a distância H. Para a gente garantir que o conjunto vai ser freado, no máximo, até a coordenada y igual a H, a gente pode fazer assim. Vamos colocar um. Portanto, atenção ao que eu vou escrever. O trabalho total, que tem que ser um trabalho negativo para ter chance de frear o corpo, o trabalho total, no pior caso, mais a energia cinética associada à velocidade que a gente calculou, tem que ser menor ou igual a zero. Igual a zero seria o trabalho total, ele faz exatamente o que a gente precisa. Menor do que zero pode ser interpretado como, no pior caso, a gente faz um trabalho
que é mais do que suficiente para zerar a energia cinética do corpo. Então, essa soma aqui, menor ou igual a zero. Vamos lá. O trabalho total vem dessa expressão, então, menos ρ S G H² sobre 2. Temos o trabalho do peso, mais mzão, mais mzinho, GH, mais a energia cinética associada a essa velocidade aqui. E é a energia cinética, de novo, do conjunto. Então, mais mzão, mais mzinho, velocidade ao quadrado, sobre 2. Isso aqui sendo menor ou igual a zero. A partir de agora, é algebrismo. Vamos lá. Esse nosso v² depende do h que a gente quer. Então eu vou deixar o que tem h do lado esquerdo e passar o restante para o lado direito. Vamos ficar com mzão aqui no lado esquerdo, mais mzinho, vezes aquela velocidade ali ao quadrado, então 2g hzão, tudo isso aqui dividido por 2, sendo menor ou igual, passa essas coisas para o outro lado. Rho S G H² sobre 2 menos mzão mais mzinho GH. Podemos cortar a gravidade. Então a gravidade cancela em todos. Podemos multiplicar tudo por 2 também. Continuando. A gente vai ter mzão mais mzinho. Aqui o 2 corta, então, vezes h, maior ou igual a ρ S H² dividido por 2, menos mzão mais mzinho h. Isolando o nosso hzão, a gente vai achar que hzão é menor ou igual a ρ S H² dividido por 2 mzão mais mzinho menos h. Então, olha como a desigualdade conta pra gente o que a gente precisa. Para que essa situação seja coerente, o meu h tem que ser menor ou igual a um certo valor. Como o enunciado pede o valor máximo de h, a gente pode escrever h max sendo simplesmente, e eu vou colocar o hzinho em evidência aqui, hzinho que multiplica ρ S hzinho sobre 2 mzão mais mzinho, menos, aqui vai ficar 1. E essa é a resposta do nosso problema. Então, esse é um problema bem completo. O que eu quero que você leve daqui? Principalmente o fato de que a gente consegue trabalhar, modelar, por meio de um gráfico, o trabalho de uma força variável, desde que esse trabalho varie linearmente com a distância. E aí você vai ter uma área de triângulo ou de trapézio, a área vai ser numericamente igual ao módulo do trabalho, você faz o ajuste de sinal se for necessário, e a partir daqui você volta a ter um problema convencional, nível ensino médio, de energia. Tudo bem? Então, isso aqui basta. A gente fica por aqui. Bom estudo para você e por esse vídeo é isso. Valeu!